Porque quando para de trabalhar 3 cilindros, tem perigo de dizer módulo danificado. Muitas das pessoas não sabem identificar quando queima um cilindro, queima 2 cilindros ou queima 3 cilindros. Geralmente, o pessoal tem costume de dizer assim, ó, tem 3 cilindros que não está funcionando, certo? Aí vai ser módulo. A maioria das pessoas falam com certeza. Normalmente, eu sim entendo que provavelmente pode ser módulo, só que a gente faz mesmo assim uma série de testes. Agora, qual seria a teoria básica de por que quando danifica 3 cilindros, para de funcionar 3 cilindros, é módulo? Então, vou explicar aqui basicamente porque quando desliga 3 cilindros, provavelmente pode ser um módulo, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3 unidades, 4, 5 e 6 unidades de 2 pinos. No caso, se for do Volvo, do Scania ou de Mercedes. É mais ou menos o mesmo funcionamento, certo? Aqui nós temos um módulo de injeção e mais ou menos como trabalha o comportamento de funcionamento eletrônico interno no módulo. Aqui, tá? Aqui a gente pode encontrar uma bobina, 2 bobinas e 3 bobinas elétricas que são controladas pelo módulo. O módulo manda pulsações para ela para abrir e introduzir o combustível. Basicamente explicando, certo? Tá. Porque quando desliga 3, provavelmente pode ser um módulo. Pode ser exatamente um módulo? Não, pode ser um curto. Pode ser um fiozinho quebrado. Tem perigo também de dizer. Então pronto, vamos fazer aqui a explicação rapidinho, tá? O módulo, geralmente, quando ele é 1, 2, 3 cilindros, 4, 5, 6 cilindros, ele trabalha da seguinte maneira. Nós temos aqui um componente que chama-se de comum. E temos mais um componente também chama-se comum. Tá. Esse componente aqui chama-se comum, é o comum da unidade 1, 2 e 3. E esse aqui é o comum da unidade 4, 5, 6. O que é comum? Comum seria, mais ou menos, a pulsação positiva de 3 unidades. Vou ampliar aqui. Certo? Aí, ó. Esse comum, ele envia uma pulsação para 3 unidades de uma vez só. E aqui nós temos o controle negativo de cada unidade, que seria outros componentes, tá? Interno, seria um negativo para esse, um negativo para esse e um negativo para esse, certo? Então o módulo mandaria para 1, 2 e 3 uma pulsação que vai chegar para 3 de uma lapada. 3 pulsações de vez o componente manda. Agora, quem faz o controle da posição seria os negativos, os componentes responsáveis por enviar sinal negativo, controlado pelo sensor de rotação e o ponto exato. O módulo, ele sabe, mediante o sensor de rotação, quem é que está no ponto, aí ele vai mandar uma pulsação negativa, para indicar aonde que ele vai injetar no cilindro, certo? Beleza. Então, ele mandaria assim, ó. Um positivo para 3 e um negativo. Ele iria mandar mais ou menos assim, ó. Entendeu? Se fosse, ó, 3 pulsações no 1, o 2, o 3. 1, 2, o 3. 1, 2, o 3. Por exemplo, se fosse em 3 cilindros. No caso, como ele tem 6 cilindros, também nós temos aqui desse lado um comum separado para 3 cilindros. Certo? E nós temos também o controle negativo para acioná-las da igual forma. Ali, ó. Então temos 3 negativos controlados pelo módulo para acionar a unidade. E também temos um positivo. Se por acaso essa unidade aqui estiver sem curto, aqui, o que vai acontecer? O componente comum, ele vai entrar em curto. E como ele trabalha os 3 em conjunto, o módulo vai desligar essa pulsação e automaticamente vai desligar o positivo de 3 unidades. Só vai o negativo, por exemplo, e o positivo para. Se o curto for na bobina. Se o curto for nesse fio também, se a bobina for nesse fio aqui também, o módulo vai perceber o curto, ele vai desligar o positivo
e vai parar 3 cilindros de funcionar. Se esse componente aqui queimar, então também vai parar 3 cilindros. Por isso que o pessoal entende que quando para 3 cilindros, provavelmente vai ser módulo danificado. Mas também existe a possibilidade de dizer esse fiozinho quebrado, com mau contato no pé do módulo, uma bobina da unidade em curto, e se tiver uma bobina em curto, o módulo vai recolher o positivo para não queimar o componente. Às vezes a gente desligando essa unidade, essas duas voltam a funcionar normal. O módulo sabe que o negativo, o curto parou, ele consegue liberar para os outros. Então, esse aqui é a explicação básica de por que desliga 3 cilindros quando dá problema no módulo. Nesse componente exatamente, nessa área aqui de acionamento dele, tá? Da mesma forma, cilindro 1, 2 e 3. Quando dá curto nesse componente ou nessa área, essa área pode trabalhar normal. Que o comum, ela é individual do 1, 2 e 3, individual do comum 4, 5 e 6. Então temos 3 pulsações para 1, 2 e 3, mais os negativos que faz o controle, e temos uma pulsação positiva para 4, 5 e 6 também de vez, mais o controle é negativo. Então seria assim, o 2 comum mandando e o negativo assim, ó, fazendo assim, ó. Entendeu? Então, esse aqui é a função mais ou menos entre o modo das unidades. Esse aqui você vai ver Scania, Volvo, Mercedes, muitos que são de 6 cilindros, funcionamento de bobina de 2 pinos. É o funcionamento básico, de porque o pessoal entende de que queimou 3 cilindros em módulo. Normalmente eu faço continuidade daqui para cá, vejo que não tem mau contato, faço medição das bobinas, para ver se não tem nenhuma em curto. E pronto, se não tiver nada em curto, certo? Aí, e não tiver mau contato, a fiação, esse fio que não tiver quebrado, eu poderia dizer que realmente o módulo está com defeito. Existe outro tipo de problema quando para de trabalhar uma unidade. Por exemplo, parou a unidade número 4. Tem um erro que muitos reparadores comentam de pegar uma caneta de polaridade e triscar aqui, se está chegando positivo. Está chegando. E eu trisco aqui para ver se está chegando positivo. Está chegando. Se eu cortar esse fio aqui, o que é que vai acontecer? Tornar esse fio bem aqui, o que é que vai acontecer? Essa bobina, esse cilindro, ele vai parar de funcionar. Mas se eu vir aqui com a caneta de polaridade, eu vou encontrar uma pulsação. Mas se eu vir aqui também, vai chegar a pulsação? Vai chegar a pulsação. Mesmo que ele não esteja em comunicação com o módulo. Por quê? Porque, logicamente, o positivo entra pela bobina, retorna e sai, procurando o negativo. Entende? Aí, como o negativo não tem, ele não aciona. Mas nos 2 fios, você vai conseguir encontrar pulsações positivas. Por isso que a caneta de polaridade tem que saber aplicar na hora de teste de uma bobina de unidade. Que o positivo entra e sai. Se esse componente também estiver danificado, quebrado interno, existe também a possibilidade de que o positivo entra e sai, retorna, chega no módulo, os 2 fios com positivo, pulsações, você fala, não, mas a pulsação está chegando, mas também está chegando positivo, mas não está chegando a pulsação negativa. Isso pode ser um motivo de que uma unidade parou, certo? Se já tivesse em curto, ele ia desligar 3 de uma lapada. Então, quando desliga só um cilindro, é difícil a bobina estar em curto por causa da lógica aplicada no circuito elétrico. Entre as bobinas, o circuito elétrico e os componentes eletrônicos. Você entendeu mais ou menos como é que funciona? É uma explicação básica aí, só por cima mesmo, mais ou menos, para ter uma noçãozinha aí, e ajudar um pouco.